No último vídeo eu disse que ia mostrar um circuito para fazer o teste núcleo de ferrite. Okay? Bom, esse circuito aí tem alguns detalhes importantes. Basicamente ele é o quê? Ele é um gerador com 555 de um astável. A saída desse 5,5 gera um T-on maior do que o T-off, o que não é bom. Então, eu uso esse transistor aqui para inverter o sinal. Então, aqui o T-on está menor do que o T-off. E esse T-on vai ser enviado para o MOSFET, que no caso eu usei um IRF 450. Ele aguenta uma tensão alta, ok? E esse MOSFET daqui, esse circuito de potência, tem algumas características interessantes. Vamos lá. No source dele, do dreno para a terra, tem um resistor de 0,1 ohm, 5 watts. Ideal que esse resistor seja não indutivo, né? Para poder você aqui nesse ponto medir a corrente sobre esse indutor. Aqui você precisa medir a tensão no dreno do MOSFET. Aqui é o transformador ou indutor. Vamos por parte. Esquece primeiro esse secundário. Imagina que não tem esse secundário, não tem isso, não tem isso e não tem isso. Só tem a bobina, o MOSFET e o resistor. E aqui a geração do T-on. Esse circuito é basicamente aquele que eu apresentei. Só que tem um detalhe. Quando a corrente chega no seu valor máximo, ao final do período T-on, ele manda desligar esse MOSFET. Aí o MOSFET abre. No que ele abre, ele gera uma tensão invertida aqui. Aqui está amarrado na tensão VCC, que no caso é a retificação da tensão de entrada, neutro e fase. Então, quando termina o período T-on, essa tensão está amarrada no valor da tensão de retificação e filtragem, mas essa tensão aqui, ela fica livre para variar. E quando você procura interromper a inclinação da corrente no indutor, ele vai gerar uma contratensão. Aqui vai tender teoricamente, a tensão aqui tenderia para infinito. Para que isso não aconteça, você inclui aqui um circuito de snubber. Esse meu circuito de snubber eu usei um diodo. Esse diodo aqui é para 800 volts, porque a fonte de alimentação tem cerca de 170 volts, tá? E quando ele inverte, essa tensão sobe e só vai ser limitada pelo snubber. Então, quando a tensão fica superior a essa tensão aqui, esse diodo conduz, o pulso inicial de corrente vai ser enviado pelo capacitor e depois a tensão que o capacitor se carregou, além dessa tensão daqui, vai ser descarregada por essa resistência, que tem 2K2 ohms, 5 ohms. E esse capacitor é de 115 nanofarads por 450 volts. Esse circuito retira a sobretensão inicial, no momento em que T-on corta. Mas ele não tira a energia que tinha nesse indutor aqui.
E essa energia, o valor dela é dado por 1/2 do valor de L e da corrente com que foi interrompida. Naquele nosso circuito anterior, a figura do osciloscópio, essa corrente foi interrompida com 3,3 amperes. O indutor valia 104 microhenries. Então, a energia acumulada nesse indutor é 1/2 de L, 104 microhenries, vezes a corrente ao quadrado, que é 3,3 amperes ao quadrado. Não é pouca energia. Essa energia tem que ser descarregada para algum lugar. Você não pode dar outro pulso de T-on antes dessa energia ser descarregada, porque você pode tender a incrementar sempre o ponto de operação da curva BH desse indutor. Para que isso não aconteça, a gente bota um segundo espira, com o mesmo número de espira do primário. Então, para você testar um indutor com N espiras, você monta um indutor com N espiras como primário e N espiras como secundário. Repara nesse quadradinho daqui e nesse quadradinho aqui. Isso significa que os enrolamentos estão invertidos. Quando a corrente está subindo aqui, aqui é positivo e aqui é negativo. E desse lado daqui, do secundário, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Como esse diodo e esse também estão considerando uma tensão positiva aqui em relação a esse ponto, que não está acontecendo quando está conduzindo esse, aqui vai ficar aberto. No momento que o T-on termina, essa tensão tende a ir lá para cima. O instante inicial que termina esse T-on, essa energia é absorvida para cá, mas é um instante muito pequeno. É um instante que gera um pulso muito alto. Depois vai gerar também um período de alta tensão aqui. Só que quando termina esse pulso aqui inverte, essa tensão fica positiva em relação a esse instante, a esse ponto, e essa tensão vai ficar positiva em relação a esse. Então aqui vai ficar negativo, positivo, e aqui vai ficar positivo, negativo. Ok? Quando aqui ficar positivo em relação a esse ponto, esse diodo vai conduzir de volta para a fonte. Então aqui eu vou ter praticamente a mesma tensão que eu tenho na fonte. Então a tensão aqui é V fonte, aqui a tensão é V fonte mais 0,7 de condução desse diodo, que vai ser igual a essa V fonte. Então aqui eu tenho V fonte mais 0,7 para esse diodo conduzir para cá, e aqui está amarrado em V fonte. Com isso, depois do período T-on, a corrente nesse indutor, a energia nesse indutor, vai ser transferida para o secundário e vai ser retornada para a fonte. Com isso, eu garanto que a tensão aqui está amarrada. Como essa relação de espiras é 1 para 1, se aqui eu tiver V fonte praticamente, V fonte, aqui eu vou ter V fonte mais V fonte. Então esse ponto daqui vai ficar limitado em 2 vezes a tensão VCC, que é a tensão retificada e filtrada. Ok? No instante que termina T-on, esse não é um transformador ideal, vai ocorrer um pulso de tensão que vai tender a ser superior a 2 vezes a tensão retificada e filtrada. Só que é um instante muito pequeno. Então, esse snubber aqui vai fazer com que
esse capacitor absorva essa energia inicial. E quando terminar o período T-on, essa energia que está nesse capacitor vai descarregar através desse resistor. Então, quando vier um próximo pulso T-on, as condições iniciais de energia nesse indutor vão estar nulas. Tá? E como eu falei antes, esse aparelho daqui, esse circuito, ele permite a medição de transformador. No caso, ó, esse transformador aqui, ele está aparentemente semelhante a um transformador numa fonte flyback. Então você pode medir também um transformador de fonte flyback. Tá? Esse diodo aqui serve para levar essa energia para cá quando essa tensão for igual à tensão de VCC daqui. Mas você pode fazer um transformador para fonte flyback em que esse N daqui seja menor do que esse N. O número de espiras aqui, por exemplo, você está fazendo uma fonte de 5 volts, 10 volts, o número de espiras aqui é muito menor do que o número de espiras aqui se a sua fonte for alimentada pela rede. Aqui você vai ter 150, aqui você quer 5 volts ou 10 volts. Então, esse diodo não vai conduzir, porque essa tensão aqui vai estar muito superior a essa. E o que vai acontecer? Aí você vai botar uma carga aqui, um resistor aqui de carga, e essa energia acumulada aqui vai ser transferida para a carga. Então você vai poder saber se essa tua carga, se essa potência na tua carga está de acordo com o que você projetou, se a tensão na carga está de acordo com o que você projetou, se a corrente na carga está de acordo com o que você projetou. Limitações. Você tem que botar aqui e também aqui um diodo que tem a capacidade de transferir a corrente que você está supondo que vai acontecer aqui. E esse diodo aqui é para 800 volts de isolamento, porque aqui você vai ter 170 volts, e aqui, se isso aqui for N e aqui for N também, você vai ter 2 vezes 170, vai ter 340, mais a tensão do diodo de condução, ok? Esse resistor aqui também é de 0,1 ohm, 5 watts, não indutivo. Aqui você pode verificar a corrente de secundário, caso você esteja medindo um transformador do tipo flyback. Então você pode medir a corrente secundária aqui em cima desse resistor, ok? Outra coisa, perto desse circuito de potência, eu botei um capacitor de 0,1 por 250 volts. 250 volts porque a tensão aqui vai até 170 e a tensão ser retificada e filtrada numa fonte monofásica de 60 Hz. Bom, aqui tem um capacitor de 100 microfarads por 450 volts que vai filtrar os pulsos de uma retificação em onda completa aqui. Bom, então esse capacitor tem que ficar perto desse ponto e desse ponto, para que na hora de conduzir esse MOSFET, o início da condução venha por aqui, ó. Porque esse capacitor responde a altas frequências, esse daqui não responde a altas frequências. Okay? Por isso que esse capacitor tem que ficar perto aqui. Depois do início de período T-on, quando já passou aquela transição, esse capacitor vai suprir a maior parte da corrente, porque aí já não está numa região de alta frequência. Okay?
Bom, outro detalhe muito importante é que eu alimentei esse circuito gerador do período T-on com 12 volts. Porque aqui eu tenho 170 volts, não poderia alimentar aqui. Então, o que acontece? O negativo desses 12 volts está ligado à terra, mas também está ligado à saída retificada. Então, você não pode botar um osciloscópio, não deve botar um osciloscópio com a ponteira negativa, com a garra jacaré ligada nesse ponto. Porque você pode, dependendo da sua fonte monofásica, você pode estar dando um curto entre esse ponto e esse ponto. E você pode queimar até o teu osciloscópio, certo? Então eu botei também aqui um fusível para 1 ampere. Ora, 1 ampere, 170 volts, é uma fonte, teste uma fonte de 170 watts. Aliás, você pode até usar um teste para uma fonte de maior potência, porque você aqui está gerando só um pulso de T-on. Claro, ele é repetitivo, mas ele vai ser repetitivo com um período T-off muito grande. Então o valor médio da corrente aqui cai bastante. Então você pode usar um teste para um transformador de muito mais potência do que 170 watts, tá bom? Bom, se você for usar esse circuito com esse terra comum aqui, é imperativo que você use aqui um transformador isolador com isolamento galvânico de 1 para 1. Então na entrada você vai ter 127 volts e na saída você também vai ter 127 volts, porém isolados eletricamente. Não serve um autotransformador. Não serve um autotransformador, porque um autotransformador ele tem ligação comum entre primário e secundário, tá? Você pode também não usar um transformador isolador aqui. Mais um detalhe, esse LM555 ele está configurado para um astável, em que aqui você controla o período T-on, tá? Então, antes de ligar esse teu circuito de potência e de botar o teu transformador sob teste aqui, ou sua bobina sob teste aqui, você vai verificar aqui, se o teu pulso T-on está com poucos microhenries. Cerca de 10 já é, a partir de 10 já é suficiente. E se o período T-off está grande, tá? Para permitir que essa energia descarregue aqui. Então, antes de mais nada, de ligar a parte de potência, você tem que verificar aqui se o teu período T-on está pequeno, porque se o teu período T-on for grande, o seu transformador aqui, o primário dele, ou a bobina que você botou aqui, o indutor que você botou aqui, ele pode saturar. Você lembra do começo do transformador real, o que acontecia com o indutor? Ele pode ir para saturação. Para que isso não aconteça, você vai se preocupar em mexer aqui para gerar um período pequeno, menor do que o período que você projetou, que o período que sua fonte está considerando aqui para T-on, tá? Se você não souber, você bota um período de 10 microsegundos
Aí você já vai poder medir aqui a corrente e medir aqui a tensão. A tensão é a tensão daqui, que é a retificada, menos a tensão aqui, quando essa chave está conduzindo. Então vai ter, a tensão aqui vai ser essa resistência vezes a corrente, mais a tensão de condução desse MOSFET, ok? A preocupação maior é esse terra daqui está ligado aqui. E o teu terra está ligado ao negativo do teu osciloscópio. Alguns osciloscópios permitem isso, mas você tem que verificar direitinho, porque se o teu osciloscópio tiver 3 pinos para uma alimentação fase neutro, o terceiro pino do osciloscópio, pode dar problema aqui. Bom, você tem que verificar isso. E esse fusível aqui, ele não vai impedir de queimar o teu osciloscópio, ele vai impedir de queimar o teu MOSFET, a tua fonte, tá bom? Eu montei esse circuito e eu vou mostrar também para vocês, só que o layout não ficou muito bom, então eu vou ficar devendo o layout para vocês, mas não tem muito mistério para fazer um layout aqui. Detalhe é que a tensão aqui é 170 volts, a tensão aqui pode ir a 340 volts, então esses pontos de tensão mais alta tem que ficar um pouco afastado das outras tensões. E a tensão aqui no layout tem que ficar afastada da tensão aqui, ou seja, a ligação elétrica do primário tem que ficar afastada da ligação elétrica do secundário. Algo em torno de 5 milímetros já está muito bom. Bom? Outra coisa também que eu gostaria de acrescentar é que você não precisa ter essa parte daqui. Você não precisa ter essa fonte de alimentação de VCC proveniente da retificação e filtragem da rede. Você pode ligar esse ponto daqui aqui, claro, desligando aqui e desligando aqui. Então, você pode fazer um teste com apenas uma fonte e, sendo essa fonte, normalmente ela é isolada galvanicamente da rede, você vai poder botar o seu garra jacaré aqui do osciloscópio no terra e fazer as medições, ok? A outra coisa que eu quero acrescentar é que o TEON, você inicialmente botou um valor baixo para prevenir contra a saturação, mas depois que você já começou a testar, você pode ir aumentando o TEON até o valor de corrente que você está esperando que esse dispositivo magnético venha a ter. Claro que você vai aumentar devagar para ver algum problema inesperado daquela reta de corrente crescer para ir para o joelho ou ir para a saturação. Aí você vai limitar o TEON a esse valor. Se a parte reta chegar até a corrente que você deseja, a parte reta da subida da corrente, alcançar um valor da corrente que você programou o teu dispositivo magnético para ter, então o dispositivo magnético vai passar no seu teste. Se ocorrer a tendência da saturação antes
de alcançar a corrente que você esperava, então você tem problemas aqui no seu dispositivo magnético. Mais tarde vamos ver como resolver isso, ok? É isso aí, eu vou mostrar agora o layout que eu fiz. Bom, esse é o meu layout. O MOSFET não precisa de um dissipador grande porque o período T-on é muito menor do que o período T-off. Então ele não vai aquecer não. E você também não vai ficar dando muitos pulsos. Você vai ver 1 ou 2 pulsos só de T-on e já vai dar para saber as características de corrente e tensão. Meu circuito não foi muito bem montado. Aqui está a entrada da corrente alternada. Está vendo aqui? VCA. Aqui ela passa pelo fusível. Aqui pelos 4 diodos. Aqui é uma ponte retificadora. Isso aqui é um terra que eu botei um aramezinho para prender a garra jacaré do osciloscópio, ou também é um ponto de medição. Aqui são 2 eletrolíticos para 450 volts, estão em paralelos. Essa região daqui é a região que gera o pulso T-on. Esse aqui é o 555. Esse aqui é o meu potenciômetro para ajustar o período T-on. Você vê que aqui ficou meio apertado tudo. Aqui é a tensão de alimentação de 12 volts. Daqui para lá, não está mostrado, tem um transformador de isolamento galvânico, 1 para 1, tá? Aqui é que você vai botar o seu indutor. Repara que daqui é NP, está escrito NP aqui deitado, tá vendo? A ponta do transformador do enrolamento está aqui e a ponta do secundário está oposto. Aqui é NS, número de espírito secundário, número de espírito primário. No momento eu estou testando apenas esse indutorzinho, tá? Então eu estou deixando em aberto esse enrolamento. Mas o que está acontecendo aqui é que um desses diodos está fazendo com que a energia acumulada no final do período T-on, que esse indutor acumulou, seja devolvida à fonte. Aqui o meu RS é aquele resistor de 0,1 ohm. Aqui eu vou medir uma tensão que vai ter o mesmo formato da corrente que está passando aqui, tá? Aqui eu botei também um ponto de medição para o VDD, que é a tensão retificada. Quando tiver um transformador com secundário, você liga ele entre esses 2 pontos, bom? E esse diodo daqui, ou esse, não sei qual no momento, ele vai permitir transferir energia para uma carga, que aqui está cheio de furos, então vai ser possível ligar as resistências nesses furos aqui, e acho que isso aqui é o secundário, aqui ó, tá? O snubber está aqui, diodo,
vai carregar o capacitor no instante inicial do término de T1. E depois que passou esse instante inicial, o capacitor vai se descarregar através desse resistor aqui. Esse capacitor aqui é o tal capacitor que eu falei que tinha que ficar perto da região de potência. Então, o circuito de potência, a corrente vai passar por aqui e por aqui. Enquanto que depois do início de T1, a maior parte da energia vem alimentada por esses capacitores aqui. Ok? Está aí o meu circuito. Se vocês montarem um circuito de melhor qualidade, que é a coisa mais fácil de acontecer, vocês podem até botar aí para a gente ver, tá bom? Aqui está INP, corrente do enrolamento primário, essa corrente aqui. Eu botei a forma para lembrar, que é uma forma triangular, aqui é uma linha reta, tá bom? Então está mostrado esse circuito aí. Aqui é o teste de um outro indutor com aquele meu circuito já mostrado. Só queria mostrar um pequeno detalhe. Aqui é a corrente subindo linearmente, depois é cortado. E aqui é a tensão VCC. E aqui começa a condução, ok? O que eu quero mostrar está aqui. Quando a corrente corta, aqui deveria acontecer um pulso e sobe muito grande. O Snubber, o que o Snubber fez? Ele fez isso. Ele retirou o pulso aqui de tensão muito alta. Depois do início do corte, a energia no indutor gerou essa tensão muito alta no dreno do MOSFET. Isso aconteceu porque nesse teste não incluí um secundário para descarregar essa energia sem gerar essa sobretensão toda. E como não tinha um secundário, essa energia no indutor gerou essa sobretensão que o osciloscópio limitou aqui, mas repara, isso daqui sobe e vai subindo. Ok? Com o secundário isso não aconteceria. Como aqui tem 14 volts, a relação de espiras primário e secundário sendo 1 para 1, ele estaria limitado aqui, ó, em cerca de 30 volts, bom, perto de 30 volts. Mas como não tem secundário, isso subiu. É só isso que eu queria mostrar.